Muito bem. Na nossa aula de hoje sobre eclesiologia, nós já debatemos bastante os temas que eu já tinha pré-organizado para as aulas, até porque, se você parar para pensar, essas aulas aqui, mesmo sendo um pouco menores, vamos dizer assim, né, do que as aulas presenciais, elas acabam rendendo mais, porque você fala mais, né, não tem tanta... como é que eu posso dizer? Não tem que ficar passando quadro, ligando o data show, né? Aquele negócio sai mais cedo que ir para casa, então aqui acaba rendendo um pouco mais, e nesse sentido, nós já avançamos aí praticamente em tudo que já se tinha preparado para se trabalhar no tema de eclesiologia. Não que a gente tenha acabado com o tema, até porque é um tema bastante grande, né? Tem muita coisa para falar. E até pensando nisso, né, é que eu falei, bem, eu tenho esse livro aqui do pastor Mark Dever, né? E nós podemos então começar a analisar ele um pouco melhor, né? Podemos começar a ver aí um pouco mais sobre ele e podemos estudar a partir dele, certo? Então, nesse sentido, foi a minha ideia aí de nós podermos usar esse livro. Nossa última aula foi foi mesmo? Dia 3, né? Semana passada não teve aula. Acho que foi isso. Deixa eu só verificar aqui. Muito bem. Então, pensando nisso, nós vamos trabalhar aqui na análise desse livro. Esse livro chama O que é uma igreja saudável? Alguém já teve contato com esse livro aí? Acredito que não, né? Esse livro, ele é bastante interessante. Mark Dever é um professor da Trinity College, é um cara, né, bastante estudado aí, bastante conhecedor, né? Foi professor é um professor de uma das melhores universidades de teologia dos Estados Unidos, né? Com certeza ele tem muita coisa para nos ensinar. Eu gostei aqui bastante de como ele começa o livro com uma parábola, fazendo aí aquela ideia do corpo, né? Que a igreja ela é um corpo, e aí ele fez uma parábola, fez uma imaginação, vamos dizer assim, bastante interessante acerca disso. Vamos analisar aqui então? Lá em 1 Coríntios 12, 18 a 21, a gente já está bem habituado, que fala, né? Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer às mãos, ou à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de ti. São textos que muitas vezes a gente aborda na igreja, a gente fala, né? A ideia de que a igreja é formada por membros e somos todos importantes, como num corpo, né? Assim como o pé, a mão, a cabeça, os olhos, tudo é importante e nós temos a nossa importância no reino. E aqui ele fez um trocadilho, né? Como se na igreja ele usou o nome dos membros como se fossem de fato aí partes do corpo. Vamos ver aí então essa historinha que ele conta bem interessante. Ó. Vamos à leitura e depois a gente comenta. Nariz e mão estavam assentados e conversavam na igreja. O culto da manhã, conduzido por ouvido e boca, havia terminado. E Mão estava dizendo a Nariz que ele e sua família tinham decidido procurar uma igreja diferente. Verdade? Reagiu a notícia dada por Mão. Por quê? Eu não sei, respondeu Mão, olhando para baixo. Ele costumava. Ele costumava ser mais demorado a falar do que os outros membros da igreja. Acho que isso se deve ao fato de que a igreja não tem o que minha esposa e eu desejamos, ele respondeu. Então, o que vocês procuram em uma igreja? Perguntou o Nariz. Ele falou essas palavras com um tom de simpatia, mas ainda que lhe falasse daquela maneira, sabia que rejeitaria a resposta de Mão que Mão lhe daria. Se ele e sua esposa não podiam ver que Nariz e os demais líderes estavam conduzindo a igreja na direção certa, a igreja poderia prosseguir sem eles. Muito bem, isso não é muito incomum da gente ver nas igrejas hoje em dia, não, tá?
Mão tinha de pensar antes de responder. Ele e sua esposa gostavam do pastor Voca e de sua família. E o ministro do louvor, o senhor Ouvido, trabalhava muito bem. Ora, creio que estamos procurando uma igreja que as pessoas são mais parecidas conosco, ele declarou finalmente. Tentamos gastar tempo com os pernas, mas não nos saímos bem. Em seguida, nos unimos com os pequenos grupos para todos os pés, mas eles teimavam em conversar sobre meias, sapatos e odores. E isso não nos interessava, né? Até aqui, bem pertinente a análise, né? Você foi imaginando aí com a igreja, com o dia a dia, provavelmente você já se deparou com situações como essa. Agora, Nariz olhou para ele com uma verdadeira surpresa. Vocês não se alegram em que eles se interessem por odores? Claro, com certeza, mas isso não é para nós. Depois frequentamos a escola dominical, que atende a todos vocês, características faciais. Você se lembra? Viemos durante vários domingos, alguns meses. Viemos durante vários domingos, alguns meses atrás. Foi ótimo ter vocês conosco. Obrigado, mas todos querem apenas conversar, ouvir, cheirar, saborear, sentir como se vocês nunca quisessem trabalhar e sujar as mãos. De qualquer modo, minha esposa e eu pensamos em examinar aquela igreja nova do lado oeste da cidade. Ouvimos que eles batem muitas palmas e levantam as mãos, e isso se aproxima do que necessitamos agora. Respondeu o Nariz. Entendo o que você quer dizer. Não desejamos vê-los deixar a igreja, mas acho que devem fazer o que será bom para vocês. Naquele momento, a senhora Mão, que estivera envolvida em outras conversas, se voltou para unir-se ao esposo e ao senhor Nariz. O senhor Mão explicou brevemente o que ele e Nariz conversavam. Depois disso, Nariz reiterou sua tristeza ante a perspectiva da saída deles. Contudo, ele disse outra vez que entendia o desejo deles, visto parecer que suas necessidades não estavam sendo satisfeitas. A senhora Mão balançou a cabeça em confirmação, ela queria ser educada, mas na verdade, seja dita, não estava triste por deixar a igreja. Durante os anos, seu esposo fizera tantas observações críticas a respeito da igreja que seu coração começara a refletir tais críticas. De fato, ele costumava desculpar-se por ser tão negativo, conforme dizia. Contudo, as pequenas queixas que ele deixava escapar aqui e ali tiveram efeito. Os pequenos grupos eram, de certo modo, facciosos. Peraí, deixa eu só aumentar meu volume, porque esse fone está me incomodando na cabeça. E se vocês falarem, eu consigo escutar. Muito bem. A música era um pouco desatualizada. Os programas pareciam ingênuos. O ensino não se harmonizava com o gosto deles. Afinal de contas, era-lhes difícil identificar com exatidão todos os problemas, mas já haviam decidido que a igreja não lhes servia. Além de tudo isso, a senhora Mão sabia que, desde o mínimo, seu filho não se sentia à vontade no grupo de jovens. Todos eram muito diferentes dele, por isso se sentia inconveniente ao grupo. A senhora Mão disse algo a respeito de como apreciava o senhor Nariz e os líderes da igreja. No entanto, a conversa já tinha ido longe demais para ele. E ainda o perfume da senhora Mão fazia com que ele desejasse espirrar. Agradeceu a senhora Mão o encorajamento. Agradeceu a senhora Mão o encorajamento, reafirmou sua tristeza por ouvir que deixariam a igreja, virou-se e se afastou. Quem tinha necessidade dos mãos? Aparentemente eles não precisavam do senhor Nariz. Muito bem, então aqui a gente tem uma pequena análise, né, sobre como é que funciona às vezes na igreja, né? Coisa que de fato pode acontecer na igreja, só que o que aqui é interessante é que ele vai fazer uma analogia com relação ao corpo mesmo, né? A gente imaginar aí a senhora Mão, o senhor Nariz, né? O senhor Ouvido, o senhor Boca, né? Os seus pés. E a gente percebe nessa análise aqui o quanto que fica mais prático da gente entender, né, o que de fato está se querendo dizer ali. Né? Pessoal, se vocês precisarem falar comigo, me chama no chat aqui que eu ponho o fone, tá? Eu deixei ele aqui perto de mim. Então, é muito interessante essa ideia. O que a gente percebeu aqui é algo que é bem recorrente nas igrejas hoje em dia. Para pensar na sua igreja, aí, que você frequenta. Não é comum algumas pessoas saírem e outras pessoas acabarem entrando na igreja? Isso é comum ou não? Responde aí para mim no seu chat. Você conhece algum irmão que às vezes era próximo de você e saiu da igreja? Alguém me responde aí no chat, sim ou não?
Sim, né? Isso é comum, a pessoa era. E um punhado, né, Cláudio? Vou pôr o fone aqui para vocês me contarem. Quais as justificativas que vocês já ouviram desse pessoal, né, que saiu da igreja de vocês? O que eles falavam aí? Quem quer compartilhar comigo um caso assim que você achou mais tipo, marcante, ou que você achou que a pessoa estava totalmente sem sentido? E aí? Compartilha comigo alguma das histórias de vocês aí para a gente fazer uma análise. Posso falar? Pode. Eu me recordo de uma vez que uma pessoa tinha um hábito muito comum de indagar muito no estudo bíblico a respeito sobre a respeito sobre como era conduzido a sistemática de um culto, vamos dizer assim, a liturgia desde o início até o final de um culto. E percebi que ele tinha um sistema assim muito, vamos dizer assim, vamos dizer como o Marco Feliciano dizia, sorveteriano, vamos dizer Uhum, presbiteriano, né? Um jeito mais quieto de ser. E as igrejas pentecostal não têm esse costume, principalmente as neopentecostal. uhum, E ele sempre no ensino bíblico, por muitas vezes, ele tirava um conceito e achava que era deturpado o jeito que a igreja era conduzida naquele bairro. Como a gente trabalhava uhum, no sentido de um bairro periférico, um pouco diferente das igrejas centrais, o evangelho é o mesmo, mas os métodos de aplicação um pouco diferente. E aquilo incomodava ele muito. E ele ficou um tempo, por volta de um ano e meio mais ou menos, na igreja e saiu. Não voltou mais. A gente conhece ele, é amigo da gente, tudo, mas ele voltou às origens dele. Ele procurou uma igreja, tinha começado a congregar na Batista regular e depois voltou para a presbiteriana. Não conseguiu ficar. Encaixa um pouquinho o negócio das mãos aí. A mão não ficava no lugar, porque naquele lugar ela não era usada, e em certo lugar a mão batia, né? uhum. Isso mesmo. Achei interessante a analogia. Isso mesmo, isso acontece muito. Quem mais aí? Lembrando assim, motivo para ir para outra igreja, né? Pessoa que saiu para ir para o mundo aí é uma porrada, mas pessoa que saiu de uma igreja para ir para outra, igual o caso do Cláudio contou aqui. Quem mais aí quer compartilhar conosco uma história também para a gente fazer uma comparação aqui com o que foi contado? Quem? Júlia, Bianca, Gil. Ok, Bianca. Eu não sei se o Ju e a Gil concordam comigo, mas o que aconteceu aqui muito já na Shalom foi a questão das células, né? Então, é que nem o Claudio disse, a pessoa não consegue se adaptar ao sistema das células, dos discipulados, e aí ela acaba procurando outra igreja que não tem esse sistema, ou então o contrário, alguém que era de uma igreja que não tinha célula, não tinha um discipulado, vem para nós. Uhum. Isso é muito comum, né? Em relação ao sistema. Quando a gente pensa, quando a gente pensa nessa questão aí, realmente isso acontece muito e é até comum, né? A gente não precisa julgar tanto irmão. Tem gente que realmente não se adapta ao sistema de células, né? Não consegue entrar mesmo, não se enquadra igual aqui, a senhora mão, tudo mais. A pessoa não se sente ali, não se sente confortável, pode acontecer, né? Assim como tem aquele que às vezes está numa igreja que é muito tradicional e não se sente confortável com aquilo. Ela precisa ali de um fogo maior, de uma unção maior, e nesses casos a gente não vê muito problema em relação a isso, né? A pessoa ela não se enquadrou ali, ela não se encaixou ali, e isso é às vezes normal, né? Não é que a igreja precisa mudar o seu estilo, porque o irmão X ou Y, né? Igual no caso do Claudio falou, era mais tradicional. E nem a igreja mais tradicional precisa virar pentecostal e começar a cantar louvores extensos e tudo mais, simplesmente, e ter cela simplesmente porque o irmão quer. Então, de fato, né, essa pluralidade no corpo é até interessante,
né? A gente ter diferentes igrejas com diferentes perspectivas para abranger o maior nível, o maior número de pessoas possíveis. E isso é pertinente, né? Nesse sentido é pertinente. O problema é quando as coisas vão se tornando mais pessoais, digamos assim, né? Os problemas vão se tornando com o irmão ou com o pastor. Ah, o pastor não me reconhece. O pastor isso, o pastor aquilo. Aí é que começa a morar os problemas. Tem gente que muda de igreja 5, 6, 7, já mudou de igreja 10 vezes. Aí é óbvio que o problema não é a igreja, né? Uma coisa é o irmão não se sentiu confortável na igreja, conversou com o pastor, pediu a bênção para mudar para outra igreja. A gente não vê problema nisso. A questão é quando se começa a ter a rebeldia, ou quando se começa a falar mal do pastor, quando você sempre sai da igreja porque o pastor fez alguma coisa que você não concordou, né? Isso aí é que mora o grande problema. Então, aqui no caso, a gente viu duas coisas. O seu irmão não se sentia confortável, e eu acho que o grande problema ali foi o senhor Nariz também não vê a necessidade do seu irmão ali na igreja. Aí é onde nós temos que começar a ter essa ideia. Se você for um pastor de igreja, não é interessante para a boa saúde da sua igreja que todo mundo pense exatamente igual a você. Uma das razões que muitos governos de vários países dão errado é porque a pessoa só se cerca de pessoas que pensam igual a ela, né? E ela não consegue enxergar as coisas por uma outra perspectiva, e às vezes tem erros e tem coisas que precisam ser mudadas, que ninguém que pensa igual a ela vai conseguir enxergar e falar. Então, isso é um dos grandes problemas que a gente tem em governos aí em geral. Isso pode acontecer dentro da igreja, né? Essa igreja ela fica cada vez mais com pessoas que são miniaturas do pastor, que pensam exatamente igual o pastor, que concorda com tudo que o pastor fala, que não indaga nada que o pastor fala, que não indaga nenhuma música, não faz nada, simplesmente é todo mundo igual ali, né? Isso pode ter um problema, porque imagina uma igreja só de pés, só de mãos, só de bocas, né? Aqui, igual a análise das coisas, não daria certo. Então, um dos problemas que a gente vê naquela análise ali, além do mão, né, querer sair da igreja, ok, né, não estava se sentindo bem, foi um pouco do descaso que a gente viu ali do senhor Nariz, né, de simplesmente falar, olha, né, pensar por dentro assim, né, a gente consegue viver sem o mão, e isso é um problema, né, meu irmão? Às vezes tem aquele irmão na igreja que vai te dar uma dor de cabeça, que vira e mexe, ele indaga um sermão, ele indaga alguma coisa, ele cobra alguma coisa, e apesar da gente não ser os mais afetuosos por esse irmão, a gente precisa ter pessoas assim, para nos ajudar a sempre estar analisando, nunca se acomodar, né, sempre estar se cobrando, se mergulhando. Imagina uma igreja onde o pastor nunca foi indagado sobre um sermão, nunca foi questionado sobre um sermão. Muitas vezes para ele vai ficar cada vez mais cômodo, e às vezes, né, lógico que não é via de regra, mas às vezes cada vez mais ele vai ficar menos preparado para os sermões, porque ele sabe que qualquer coisa que ele falar, todo mundo vai acatar, né? E isso não é interessante. Então, numa igreja que tem pluralidade de pensamento e de pessoas, essa igreja ela vai ser consequentemente mais saudável. Tanto porque vai gerar uma pluralidade maior de pensamentos, o que colabora para o crescimento e para a análise de erros e de melhores, quanto também para agir nas mais diferentes frentes, né, de uma igreja, né? Se no caso do corpo todos são necessários, com certeza essa igreja sem uma mão vai fazer falta. Imagina um corpo sem mãos. Faz falta. É lógico que tem gente aí que supera, consegue, igual aquele rapaz lá, né, o Steven alguma coisa, se o nome dele, consegue viver sem braço, sem perna, mas é uma dificuldade ali extrema, né? O cara teve que se desdobrar. Então a igreja que não tem uma mão, assim, ela vai ter problemas. E quem vai colocar a mão na massa, né? Quem vai para a obra? Quem vai sujar a mão? Quem vai segurar as coisas? Então a mão é necessária, assim como o pé, a cabeça e todos os membros. É por isso que naquela análise a mão não se sentir confortável, muito pode ser porque às vezes ela também não estava procurando agir, né? Mas também tem o erro às vezes da liderança das igrejas de não procurar interagir e integrar os irmãos assim como num corpo, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com o nosso pessoal, com o nosso estilo, com aqueles que pensam igual a nós, e nós esquecemos que a igreja é um corpo
de diferentes membros e não de membros totalmente iguais. Então, isso é um ponto, certo? Então, eu achei bem interessante a análise que ele faz aqui, porque a gente consegue fazer esse paralelo, né, entre o que causaria numa igreja sem mãos, né, e como que às vezes os membros podem no princípio achar que aquilo é desnecessário, mas imagina se esse nariz coçar, vamos dizer assim, quem vai coçar ele, né? Será que é o pé? Que a mão já não vai estar ali, né? Quando precisar de um apoio, de coçar a cabeça ou de, né, lavar o corpo, alguma coisa, quem vai fazer isso? A mão não está ali, né? Então a gente analisa o corpo humano para a gente poder refletir no corpo da igreja também. Se um membro, se uma parte do corpo está em falta, com certeza o corpo, mais cedo ou mais tarde, vai sentir os efeitos daquilo, mesmo que num primeiro momento aquele membro pareça ser desnecessário. E aí ele vem com a introdução, ó, o que você procura em uma igreja. Isso é interessante a gente refletir. Principalmente aquelas pessoas que mudam muito de uma igreja para outra, vale essa reflexão. O que será que eu estou procurando numa igreja para que eu nunca sinta satisfeito na igreja que eu estou, né? Só uma pergunta. Vamos ler aqui então o que o professor vai falar. Ó, o que você procura em uma igreja? Talvez você não tenha pensado nessa questão recentemente. Você pare um momento agora, né, ou depois da aula, você escolhe aí, e pergunte a si mesmo, o que é uma igreja ideal? A igreja ideal é um lugar que tem, aí você completa esse exercício. Na verdade, podemos até fazer esse exercício agora, vamos fazer esse exercício agora? Cada um vai falar uma parte. Uma igreja ideal. Então vamos lá. A igreja ideal é um lugar que tem. Vai, todo mundo pode escrever uma palavra só, aqui no chat mesmo. Vai, a igreja ideal é a igreja que tem. A igreja ideal é um lugar que tem. Vamos por ordem alfabética aqui, vai. Não precisa nem ser por ordem alfabética. Se você já pensou, pode dizer aqui. Faz essa reflexão aí com você, né? Cristo como cabeça, muito bem. A Bianca já falou a Anne, comunhão, muito bem. O que mais que que torna a igreja um lugar ideal? Vamos lá, palavra, muito bem. O que mais? Já temos 3 participações aqui. A igreja ideal é um lugar que tem. Até agora, a nossa igreja ideal tem Cristo como cabeça, tem comunhão, tem pregação da palavra. Vou acrescentar aqui a palavra exegética também, né? A palavra bíblica. Que não é apenas que lê um versículo e sai falando coisas do dia a dia ou da vida pessoal, né? Ó, o Diogão aqui, ó, união, muito bem. Os membros serem unidos, né, Diogo? Vai ajudar a casos como o que a gente leu ali não acontecer. O que mais? Essa igreja aqui até agora tem 4 coisas. O que mais que precisa na nossa igreja aqui? Vamos lá. Júlia, Cláudio, participa aí. João, ó, Bíblia como a palavra de Deus, né? A Bíblia como o centro da igreja ali, né? Aquela estrutura da igreja. A Fernanda, voluntariado, né? As pessoas serem voluntárias tanto para o crescimento da igreja quanto até mesmo para obras sociais. Muito bem, nossa igreja está ficando boa. O que mais? O que mais que uma igreja ideal é um lugar que tem o que mais? Vamos lá. Rondes, temor de Deus, muito importante, né, Rondes? Hoje em dia tem muita igreja que está se mundanizando, se é que a gente pode usar essa expressão, né? Mas está deixando a graça para aceitar qualquer coisa, né? Não está confrontando mais o pecado, não está com temor, mas Deus tem mais temor do mundo, do julgamento das pessoas, do que do julgamento de Deus. Muito bem, a igreja ideal tem que ter temor de Deus e da palavra de Deus. Vamos lá, essa igreja nossa está ficando boa. Claudão, vida de oração. Muito bem, Cláudio. Excelente, né? Uma igreja que ora. Uma igreja que não ora, ela vai mais cedo ou mais tarde morrer. Né? Uma igreja ela precisa estar em constante contato com Deus ali, estar sempre buscando a face de Deus. E uma igreja que tem vida de oração, uma igreja que cresce espiritualmente e, consequentemente, ela cresce numericamente também. O que mais aí? Quem mais falta falar? Né? Para a gente concluir essa nossa igreja ideal, baseada aqui no nosso pensamento aqui. Pode ser coisas mais práticas mesmo, pessoal. Não precisa ficar pensando uma coisa extremamente santa, não, tá? O que mais?
Eu vou adicionar um aqui, ó. Ministério de Ensino. Ó, muito bem, Fernando adicionou mais um, né? Ministério de Ensino, isso é muito importante. Uma igreja onde as pessoas só aprendem ali nos cultos à noite, vai faltar, né? Se não tiver uma escola de líderes, uma escola dominical, né? Um estudo bíblico, as pessoas carecem, as pessoas interpretam errado. O amor, né, Diogo? O amor maior de todos as qualidades, é um amor maior que tudo, muito bem, um amor necessário na igreja. Uma igreja sem amor não frutifica. Vou pensar em coisas práticas também. A igreja ideal é um lugar que tem uma música boa também, um louvor de excelência, né? Acima de tudo, um louvor que é bíblico, um louvor voltado para Deus, ministros ali que têm Deus no coração, mas que também saibam, né, ter uma boa ministração. Isso toca o coração das pessoas. Muito bem. Então, tá aí, né? Questões práticas. Muito bem. Acho que a maioria já participou. Ação social. Excelente, Cláudio. A igreja precisa aparecer, né? A igreja precisa ser Cristo, fazer obras. Cristo curava as pessoas, Cristo multiplicava o pão, né? Cristo alimentava multidões. E se nós somos representantes de Cristo, nós precisamos fazer a mesma coisa. Então, ação social. Vocês tiveram até uma matéria com meu pai, eu acho. A igreja e a ação social é fundamental. Muito bem. Vamos continuar aqui então. Então, a nossa igreja ideal, ela ficou como sendo uma igreja que tem Cristo como cabeça, tem comunhão entre os irmãos, que tem uma palavra aí, um sermão bem dado, uma palavra exegética, que tem união, que tem a Bíblia como único guia de fé, né, e de conduta, que tem voluntariado, né, podemos somar aqui até com a ação social do Cláudio também, uma igreja que tem temor, que tem mais temor de Deus do que do julgamento do mundo e do mimimi do mundo de hoje em dia, né, do politicamente correto. Uma igreja que tem vida de oração, segundo o Cláudio aqui, muito bem. Uma igreja que tem comunhão com Deus, intimidade com Deus. Um ministério de ensino, para que as pessoas possam, de fato, se aprofundar na Bíblia, entender o que a Bíblia fala. O amor, que é maior do que qualquer coisa, é necessário dentro da igreja, né? A ação social, muito bem, né? E também a vigília, a oração. Muito bem, isso mesmo. Agora vamos continuar a leitura aqui então. Ó. Aqui ele vai citar algumas coisas. Olha lá, música excelente, ó. Música que expressa treinamento e prática. Você não quer bateria e guitarras, quer um coro e violinistas. A música excelente glorifica a Deus, ou talvez você queira guitarras e baterias, algo contemporâneo e atualizado. Isso é o que as pessoas ouvem no rádio, então você deve alcançá-las onde elas estão. Talvez a música não seja tão importante quanto a pregação. Você quer uma igreja que tenha bons sermões, significativos, mas não severos, bíblicos, mas não enfadonhos, práticos, mas não legalistas e exigentes. É claro que o caráter do ministro se expressa nos sermões que ele prega, e há muitos tipos de pregadores por aí. O erudito, que ama a doutrina e nunca sorri. O homem engraçado, que possui inúmeras histórias. O conselheiro familiar, que tem experiência. Sim, estou apenas parodiando, porém muitos de nós temos algumas expectativas a respeito de como o pastor deve ser, não temos? Isso aqui é um ponto interessante, né? E eu gosto de destacar, vou destacar isso aqui, ó. Muitos de nós temos alguma expectativa a respeito de como o pastor deve ser, não temos? Gente do céu. Estar na pele de um pastor não é muito fácil, viu? Né? As pessoas em todo momento têm opiniões de como que você deve ser, de como que você deve agir, de como que o pastor deveria fazer em determinada situação. O pastor deveria se posicionar em relação a isso. O pastor deveria puxar a orelha do irmão fulano. O pastor não deveria usar esse tipo de roupa. O pastor não deveria fazer esse tipo de piada. O pastor não deveria comer nesse tipo de lugar. Enfim, o que tem de gente com expectativas acerca de como o pastor deveria ou não ser é imenso. Na verdade, a maioria dos membros da igreja se acha como é que eu posso dizer? No direito, né, de ditar como que ele acha que o pastor deveria ser. Muitas vezes isso reflete na família do pastor, principalmente. O filho do pastor tem que ser assim, a filha do pastor tinha que ser assado, né? E aí a gente vê uma porrada de filho de pastor cheio de problema aí, né? Por conta, muitas vezes, dessa cobrança que jamais deveria ser feita, até porque quem escolheu ser pastor foi o pai e a mãe, não a pessoa, né? Mas quando a gente pensa nisso, a gente percebe que muita gente tem expectativa de como que acha que o pastor deveria ser, né?
Ou talvez você procure uma igreja em que as pessoas estejam no mesmo lugar por toda a vida, como você. Pode relacionar-se bem com elas, que entendem o que você está procurando, pois buscam a mesma coisa. Não estão mais na faculdade, como você. Vocês estão na faculdade, né? Mas têm filhos jovens, estão se aproximando da aposentadoria, como você. Sabem o que significa comprar em lojas mais simples ou em boutiques, como você. São do centro da cidade ou da zona rural, como você. Novamente, talvez a coisa mais importante na igreja para você seja o fato que na igreja há oportunidade de envolvimento. Só voltando nesse outro comentário, né, tem muita gente que quer que a igreja inteira seja igual, né? Ela procura uma igreja onde todo mundo seja igual a ela, pense igual a ela, tenha as mesmas práticas que ela, a mesma idade que ela e caminhe no mesmo nível que ela. Isso é um grande problema, tá, meu irmão? Às vezes você já não é tão jovem mais, aí você tem que entender a importância dos jovens, né? Às vezes você acha que alguns movimentos que o Rede Jovens faz, você acha aquilo fútil, mas é para os jovens, é para o movimento deles. É importante a gente ter isso na igreja. Tem gente que procura igrejas que são pessoas exatamente igual a elas. Aí é aquela volta lá para o começo, né? Imagina uma igreja só de mãos, uma igreja só de pés. Com certeza essa igreja ela não frutifica, né? Essa igreja não vai para frente. Então, isso tem que ser analisado. Será que a gente está esperando uma igreja onde todo mundo pense igual a gente, faça igual a gente, dê o mesmo valor para as coisas que a gente dá e tenha os mesmos objetivos que a gente? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Novamente, talvez a coisa mais importante na igreja para você seja o fato de que na igreja há oportunidades de envolvimento, ocasiões para servir ou fazer o bem. A igreja é forte na evangelização, é ativa em ajudar os pobres, oferece oportunidade para você e seus filhos se reunirem com outros pais e outros filhos. Há a possibilidade de você ajudar no ministério infantil? A igreja tem programa que cativa a atenção de suas crianças ou adolescentes? Então, também tem essa questão, né? Tem gente que vai procurar a igreja conforme os serviços que ela tem, né? Vamos dizer, usar essa palavra, né? É igual aquela pessoa que vem procurar um plano de saúde. Qual que é a cobertura do plano de saúde? Ou vai procurar uma escola particular, o que essa escola tem de diferencial, o que essa escola faz, né? Tem gente que age da mesma maneira que a igreja, né? Eu quero, deixa eu ver essa igreja aqui. Essa igreja ela tem evangelização? Porque eu gosto de evangelização. Ela é ativa na ajuda aos pobres, na ação social? Porque esse é o meu ministério, né? Ou ela tem conexão entre pais e filhos? Porque eu preciso de ajuda, meu filho é teimoso demais. Ou eu posso ajudar no Ministério Infantil, porque eu adoro criança. Então, se a igreja não tem um Ministério Infantil forte, ela não é para mim. Ou a igreja tem programas que cativam a atenção de suas crianças ou adolescentes, tem igreja que não tem, irmão. E às vezes não é que você não precisa ir para essa igreja. Por que você quer ir para uma igreja pronta? A gente tem que se indagar isso, né? Por que a gente quer ir para uma igreja pronta, que já tem tudo pronto, tudo perfeito, né? Como uma verdadeira escola aí, que já tem todas as matérias, tudo que você precisa e tudo mais, ou um plano de saúde, um shopping, não é assim. Na igreja, às vezes, tem coisas que tá faltando que você gosta, e às vezes é justamente para isso que Deus está te mandando para essa igreja, né? Para fortalecer o evangelismo, para ativar a questão da ação social, para criar um ministério de troca de ideias entre pais e filhos, aproximação, ou quem sabe para fortalecer e ter mais ideias e práticas do ministério infantil, ou quem sabe Deus está te chamando para que possa desenvolver um ministério de crianças e adolescentes mais forte. O ministério de adolescentes tem sido muito fraco na maioria das igrejas, o que tem feito com que nós percamos a maioria dos nossos corações aí, das pessoas da igreja, na adolescência, né? Na adolescência é a questão do namorinho, né? E o funk começou, eu estava dando aula lá no colégio cristão, né? E eu, desculpa a palavra, mas não tem outra expressão, um retardado, um aluno, esqueceu o fone ligado lá, e estava escutando um funk pesadão, né? Papai e a mamãe dele acham que tá pagando ali uma escola de Jesus, uma escola bênção e tal, e que acha que a escola, assim como provavelmente deve achar que a igreja vai converter o filho dela e pronto, né? Só que aí a gente vê que, na verdade, essas crianças, esses adolescentes, principalmente os adolescentes, eles já estão aí se perdendo, e por incrível que pareça, é uma área que muitas igrejas têm procrastinado, têm penado, têm posto gente chata, gente. Adolescente não gosta de gente chata. Não adianta, né? Para aquela pessoa que acha que adolescente é criança, né? E que é tratar ele como se fosse uma criança, né? Jesus está aqui no seu coraçãozinho, ele vai transformar a sua vida, vamos fazer um círculo e dar as mãos. Gente, adolescente odeia essas coisas.
né? Então tem que saber lidar com esse grupo. E às vezes Deus está te levando para uma determinada igreja exatamente para que você haja nesses ministérios. Então, não procure, isso mesmo, você que é um teólogo, está estudando e tudo mais, não procure igrejas, caso amanhã depois você precise ir procurar outra igreja, seja que você mudou de cidade, alguma coisa assim, não procure igrejas que já estejam prontas, onde você tem tudo que você precisa ali para se acomodar ali no seu serviço religioso, né? Ter tudo ali que você precisa ao alcance, sem precisar de nenhum esforço. Não. Procure uma igreja onde você vai poder fazer diferença. Espero que algumas pessoas estejam à procura de uma igreja que seja com vida no Espírito. O Espírito é aquele que nos guia, portanto, você quer uma igreja em que as pessoas estão prontas a ouvir a voz do Espírito, dispostas a atender a sua obra e crer nas coisas admiráveis que ele possa dizer. Você está cansado de pessoas que apagam o Espírito e amam as tradições. O Espírito está fazendo coisas novas, está nos dando novas canções. Então, tem gente que é assim, aí a gente volta lá no caso do Cláudio, por exemplo. Tem gente que está procurando igreja que seja mais tradicional, e aí não se adequa à igreja mais pentecostal. E tem gente que está procurando uma igreja que seja mais pentecostal, mais ligada às questões espirituais, e que, portanto, não se adequa a uma igreja tradicional. Isso pode acontecer, né? Isso é comum de acontecer. Então, às vezes a pessoa na igreja ideal dela procura essa igreja que seja totalmente avivada no espírito, os irmãos da cambalhota e tudo mais. Ou talvez esteja apenas procurando uma igreja que se vê de determinada maneira. Você nunca o disse nesses termos. Contudo, se está acostumado com uma igreja que, de certo modo, se vê como um shopping, uma velha capela ou uma cafeteria, é razoável que a sua igreja ideal seja assim. Devemos esperar isso. Muitos de nós, quando mudamos de casa, da casa dos nossos pais, às vezes não sentimos saudade de algumas cenas, sons e cheiros que acompanhavam a maneira como a mamãe fazia as coisas. Algumas dessas coisas podem ser boas ou pelo menos neutras. Realmente, eu só desejo que você comece a pensar no que mais valoriza em uma igreja. E o que você procura? Uma congregação acolhedora, compassiva, autêntica, grande, íntima, estimulante, moderna, dedicada. O que deveria ser uma igreja? Muitas vezes a igreja ela vai acabar se tornando também, e aí às vezes mora um erro, né? Aquilo que você quer que ela seja, né? Às vezes você procura uma igreja que seja um shopping, um lugar de passear, ou que seja aquela velha capela, bem tradicional, bem simples, ou uma cafeteria, um lugar mais para comunhão mesmo, para sair com a galera depois, e uma coisa bem mais voltada ao legal do que a uma igreja mesmo. Ou, né, você procura uma igreja que seja totalmente avivada, uma igreja que seja acolhedora, onde você entra ali, as pessoas já começam a conversar com você, te acolher, te direcionar para um lugar de sentar, né? O que você procura na igreja? Uma igreja que ela é compassiva, ela tem amor, que ela dá aí, ela é uma igreja autêntica, uma igreja que é firme na palavra, nos ensinamentos, na obra de Deus. Uma igreja que é grande, que ninguém vai nem perceber que você está ali, que se você faltar não vai fazer tanta falta. Ou seja, sua vida com Deus vai ser mais a sua intimidade, sem ninguém te cobrando, sem ninguém reparando você. Você quer uma igreja grande? Às vezes é o que a gente procura. Você quer uma igreja mais íntima, às vezes uma igreja menorzinha, uma igreja que está começando, né? Uma igreja ali onde todo mundo conhece todo mundo, e se você faltar, 10% da igreja faltou, né? O que você está procurando? Uma igreja estimulante, que vai, tipo, falar, irmão, semana você vai ajudar nas crianças, semana que vem você vai filmar, não, na outra semana você vai mexer no data show, semana que vem você vai pregar na cela. É isso que você procura? Uma igreja que te estimula, que te leva para frente? Uma igreja mais moderna, né, mais cool, né, com jogo de luz, com festa dos jovens e tal, né? O que você está procurando? Uma igreja bem moderna, né? Ou uma igreja dedicada, uma igreja que tem obra social todos os finais de semana, e que tem casa de recuperação, que tem casa de menor, que tem aí uma vida social ativa. O que é que você está procurando, né? O que deveria ser uma igreja, né? Essa é a grande pergunta. Às vezes a igreja ela precisa de nós para ir se moldando, né? Não adianta, então, acho que o grande foco até aqui
nós podemos perceber é que não adianta a gente tentar achar uma igreja que seja perfeita para nós. Até porque se Deus nos chama a agir, então alguns aspectos da igreja vão melhorar ou não, dependendo das nossas atitudes e de como nós lidamos com a igreja, certo? Então esse é um tema para todos os cristãos, para todos nós. Ó. Antes de considerarmos o que a Bíblia diz sobre o que deveria ser uma igreja, e isso faremos lá no primeiro capítulo, quando a gente começar a estudar ele, o que a gente deseja é que você considere por que lhe apresentamos essas perguntas, especialmente se não é um pastor. Afinal de contas, um livro que fala sobre igrejas saudáveis não tem como alvo os pastores e desigreja? Não, não necessariamente. Um livro como esse aqui que nós estamos estudando pode ser para você, pode ser para sua célula, pode ser para alguém que você sabe que crê em Deus, mas que atualmente não está numa igreja, né? Então, não é só para pastores. Então, ele é sim um livro para pastores, mas para qualquer cristão. Vamos lembrar que os autores do Novo Testamento se dirigiram aos cristãos, não foi só aos pastores, né? Quando as igrejas da galáxia começaram a dar ouvidos aos falsos mestres, Paulo lhe escreveu dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A quem se referiu o pronome vós, dos quais Paulo pediu uma explicação quanto ao ensino errado em suas igrejas? Não somente aos pastores, mas também aos membros das igrejas. Vocês esperavam que ele escrevesse aos líderes das igrejas e dissesse: parem de ensinar essas heresias, mas Paulo não fez isso. Ele convocou toda a igreja a dar explicações. Então, uma coisa que a gente tem que entender também é que a igreja somos nós. Né? Não adianta a gente colocar toda a culpa da igreja ou todos os erros da igreja nas costas do pastor. Às vezes alguns erros é da igreja, dos membros, né? Aqui a gente tem um exemplo claro, quando Paulo vai falar da heresia, ele não vai cobrar só os pastores, ele está cobrando a igreja inteira. Como é que é esse negócio? Vocês já estão crendo em heresia? Que coisa é essa? Então, meu amigo, a igreja ir bem ou ir mal, a igreja está se desenvolvendo bem ou se desenvolvendo mal, não é de única e exclusiva responsabilidade e credibilidade do pastor, e sim de todos os membros. Então, todos nós somos importantes para a saúde da nossa igreja. E se nós não falamos as coisas que precisam ser faladas, né? Se nós retemos para nós aquilo que precisa ser falado, precisa ser exposto, Deus vai cobrar de nós. Né? E se nós vemos às vezes que alguma coisa não está indo bem e a gente não fala, Deus vai cobrar de nós. De modo semelhante, quando a igreja de Corinto permitiu que um relacionamento adúltero, isso aqui a gente trabalhou na última aula, penúltima aula, né? A igreja de Corinto permitiu um relacionamento adúltero continuasse sem reprovação em seus meios, Paulo dirigiu sua igreja, lá em 1 Coríntios 5. Ele não falou aos pastores e ao corpo de líderes que cuidassem do problema. Antes disso, a igreja que resolvesse aquele problema. Lembra lá? Ele falou: reunir-vos, o meu espírito está convosco, né? E é para abominar esse tipo de atitude da igreja. Lembra lá que ele fala? Então, às vezes, meu irmão, você tem que esperar só o pastor repreender pecado. Você sabe que tem irmão vivendo em pecado, você sabe que tem coisas que estão erradas, é seu papel enquanto corpo é comunicar às autoridades da igreja, cobrar uma atitude, cobrar uma postura da igreja, porque quando Deus for cobrar, ele não vai cobrar só do pastor, ele vai cobrar de todos nós, porque nós somos um corpo, certo? Isso acontece também na maioria das epístolas do Novo Testamento, né, lá. Creio que os pastores daquelas igrejas do século I ouviram enquanto Paulo, Pedro e Tiago se dirigiram às suas igrejas. Creio que os pastores iniciavam e conduziam a maneira de agir em resposta às instruções que os apóstolos ministravam em suas cartas. Por seguir o exemplo dos apóstolos e dirigir-me tanto aos pastores quanto aos membros de igrejas, acredito que estou colocando a responsabilidade onde, em última análise, ela deve estar. Você e todos... Então, olha aqui, ó, que interessante essa frase, ó. Você e todos os membros da igreja são responsáveis diante de Deus por aquilo em que se torna, e não os pastores de outros líderes, sim você. Então isso aqui é muito forte. O que sua igreja se tornar, o caminho que a sua igreja estiver caminhando, não é único e exclusiva responsabilidade do pastor. É sua André, responsabilidade também. Oi? posso interromper um minuto? Ou você tem raciocínio aí? Deixa eu só terminar essa frase aqui. Então, Sim. aquilo que acontece na igreja, o rumo que ela toma, os caminhos que ela
seguir não é único e exclusivamente do pastor, é também seu. É lógico que pode acontecer de o pastor ser turrão, de o pastor não reconhecer, de o pastor achar que você está errado, começar a pegar no seu pé, né? Isso pode acontecer. Se isso acontecer, aí sim você pode, né, estar justificado diante de Deus, mas a omissão Deus vai nos cobrar, certo? Pode falar, Cláudio. Eu não sei se é costume de vocês, a igreja de vocês é celular. Eu já participei de igreja celular também. Durante minha conversão toda, quase 15 anos, eu fiquei na igreja celular, de células. E de uns 6 anos para cá, eu congrego na igreja Missão Resgate, que ela tem um pouquinho, uma doutrina parecida um pouquinho com a Batista, porque os nossos pastores, eles eram batistas. E diferente da visão celular, pelo menos na igreja que eu participava, lá não se praticava a Assembleia Geral, como é feito na nossa. Não participava de um conselho geral da igreja. Por Uhum. exemplo, não se decidia o corpo, não se decidia ministérios ali numa assembleia, não decidia, fazia as decisões, uma agenda na assembleia, não acontecia isso. Tinha todo aparato celular e nós era regido especificamente por todos os métodos de igreja de célula. E já no Ministério Missão Resgate, é uma igreja que tem um parâmetro diferente um pouco, que a gente decide as coisas em assembleia, um grupo de conselheiros, uma agenda anual para o grupo de conselheiros, uma agenda datado anualmente. Lógico, pode acontecer eventualmente algumas, algumas coisas que possam acontecer nos intervalos, até mesmo interromper uma agenda e colocar outra coisa, mas isso tudo com antecedência o bastante para que organize novamente. É, Passando assim, não a responsabilidade total nas costas de um pastor, porque muitas Uhum. vezes o pastor direciona todo o trajeto da igreja, né? Era conforme que eu estava lá, onde eu estava, durante 15 anos. Tem todo um trajeto de célula e é tudo conduzido na visão que o pastor pôs a igreja segui-la. E não tinha Uhum. um conselho, não tinha um conselho. Existiam as reuniões de líderes para fazer as definições, as agendas do método de célula, mas nada para decidir qualquer coisa que fosse parâmetro de igreja, principalmente para os neófitos, que não queria conduzir, se fosse conduzida a uma célula, por exemplo. Uhum. E já isso a gente já tem a agenda e pessoas específicas. Eu até conversava um dia com a irmã Bianca, que nossa igreja tem um conselho nós temos um psicólogo, um psicanalista na igreja. E tem os pastores que fazem aconselhamento pastoral também. Uhum. Mas isso tudo é pré-agendado. Isso tem um conselho, e esse conselho, ele consulta, ele põe a pessoa identificada como responsável por esse setor para fazer esses agendamentos organizadamente. Eu não sei como que é feito em outras igrejas, mas assim, você tira a responsabilidade do pastor e assume a responsabilidade da igreja em geral, em todos os aspectos de assunto, junto com o pastor. Bom, Uhum. isso é um panorama que eu percebi aqui pelo texto. Eu acho interessante até isso que ele vai falar aqui agora, lá, para a gente concluir, então. Ó. Os pastores da igreja comparecerão diante de Deus e prestarão contas pela maneira como guiaram sua congregação. No entanto, cada um de nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo prestará conta de havermos ou não congregado regularmente na igreja, estimulado a igreja ao amor e às obras e lutado para manter o ensino correto da esperança do evangelho. E aí é muito claro isso que o Cláudio está falando. Uma igreja igual a dele, ali onde tem assembleia, onde as coisas são debatidas e tudo mais, é evidente que a cobrança de Deus vai ser mais igualitária em relação aos membros e os pastores ali. Todos estão decidindo, tomando decisões. E é claro que também se você é líder de uma igreja, meu, depois em células, onde você assume a maior parte da responsabilidade, né, de tomar as decisões,
é evidente que Deus vai te cobrar mais por isso. No entanto, ele também vai cobrar nós que somos membros de igrejas assim ou não, em relação a mesmo vendo uma coisa errada, mesmo vendo uma coisa que às vezes precisava melhorar, mesmo que não exista um conselho, nós precisamos, enquanto cristãos, darmos a nosso ponto de vista ali, né? Falarmos, ó, pastor, isso aí não está muito bíblico, né? Isso aí eu não vejo que é legal, ou não, isso aí eu acho legal, ou eu tenho essa ideia de trabalhar essa área que a igreja não está trabalhando, então isso vem de nós. Se o pastor vier a negar, se o pastor vier a discordar, e depois ele vai se ver com Deus ali, né? Se ele realmente estiver errado. Agora, parte de nós, enquanto corpo, né, identificarmos ali qualquer coisa que esteja impedindo a igreja de crescer, de se espalhar em amor, de ter boas obras, de ter ensino correto, e batalharmos para que isso ocorra dentro de nossa igreja, certo? Então, e isso é o ponto, né? Nós dividimos a responsabilidade. A igreja não é só o pastor, a igreja não é só o líder, a igreja somos todos nós, né? Jesus é a árvore, Jesus é o carpinteiro e as árvores e somos nós, né? Então, todos nós somos as árvores. Como o Claudio falou, em algumas igrejas as tarefas são mais divididas, mas naquelas que não são, também fica a nossa responsabilidade de agirmos, principalmente também enquanto teólogos, né? Para que a igreja age em amor, em boas obras, na esperança do evangelho, a igreja caminhe nos caminhos corretos. Se o pastor nos impedir, nos negar, nos censurar, é problema dele com Deus, né? Mas nós não podemos nos omitir muito simplesmente porque nós pensamos diferente. Então, às vezes eu e meu pai nós já tivemos discussão, porque às vezes eu vejo o trem e eu falo na lata, né? E gostando ou não, ele gosta disso, às vezes conversa comigo, pede uns conselhos, outras coisas, a gente conversa porque é assim que tem que ser, né? Não é de sua responsabilidade, não é só do seu pastor, a responsabilidade é de todos nós, e todos nós temos que agir para que a igreja seja saudável. Por isso que eu achei esse livro tão pertinente, e aí nós vamos trabalhando com ele aí nesse resto de semestre, certo? Acho que é isso. Então, já vai dando aqui o nosso horário, tá? Espero que tenha contribuído um pouco mais aí nessa introdução, para que nós possamos entender a importância de uma igreja saudável, certo? Semana que vem a gente começa então a ver as características bíblicas sobre uma igreja saudável. Deixa eu só tirar um print antes aqui de quem está presente.